O Opinião Livre de hoje veio até a Clínica Rubim para conhecer a Mariana Póvoa, que é especialista em ortodontia. Ela vai contar um pouco do trabalho dela aqui na clínica, né, Mariana? Tudo bem? Tudo bem. Hoje tu estás fazendo um procedimento de ortodontia, um ajuste de aparelho. Isso, fazendo um ajuste do aparelho da Dona Terezinha. A Dona Terezinha nos procurou porque ela tinha algumas próteses, alguns problemas de reabilitação, espaços, enfim. E aí foi indicado para ela colocar primeiro o aparelho ortodôntico para depois fazer a troca das próteses e a colocação dos implantes. Porque muitas vezes quando os pacientes nos procuram, eles têm uns espaços muito grandes para o implante ou espaços muito pequenos, né, com dentes girados, em consequência de tudo que eles já passaram, das extrações que eles já fizeram, enfim. E às vezes eles têm vontade de corrigir algumas coisas, mas tem um certo receio de como vai ser feito isso, né, se vai trazer muita dor, se vai trazer muito incômodo, etc. Então, como aqui a gente é uma clínica que tem todas as especialidades, a gente se encaminha entre nós, conversamos sobre o caso da Dona Terezinha. E o caso inicial dela, em cima, como ela tinha algumas próteses, ela não gostaria de colocar aparelho, porque já estava uma situação que estava bem, né? Que ela não gostaria de trocar as próteses. Então, a gente vai exatamente no foco do problema, que era o arco inferior dela. Então, por exemplo, ela queria colocar implante nesse espaço, só que ela tinha os dentes bem girados, né? Ela não tinha o espaço suficiente para os implantes. Esse dente lateral ao espaço onde ela perdeu, ele estava bem girado. Então, a gente conversou, fizemos o enceramento do caso dela, resolvemos começar com um aparelho fixo, para dar espaço, né, para condicionar os espaços para a colocação dos implantes. Então, esse é o objetivo do tratamento. E quanto tempo já ela está com o aparelho? Então, a Dona Terezinha está há 6 meses com tratamento e no caso dela, a gente optou pelo bracket estético, né, que é um bracket um pouco mais delicado, que é um bracket mais estético mesmo. E aqui na clínica a gente usa o bracket safira. Né? Os brackets estéticos, eles têm vários tipos de brackets, né? Desde o bracket de policarbonato até o bracket cerâmico, o bracket safira, etc. Tem vários que têm esse efeito estético. E esse de efeito estético, ele não aparece mesmo. A pessoa dá um sorriso, tu vê de longe só se chegar perto. Exatamente. O bracket é imperceptível. Só aparece o fio, porque o fio é metálico, né? Não tem como... Mas é uma opção bem mais estética, bem mais interessante e que tem sido uma boa opção para os pacientes adultos que querem uma aparência mais discreta, né, uma aparência não tão adolescente quanto aqueles sorrisos infantis, de aparelho de bracket estético, é mais delicado, digamos assim, tá? Então, o caso da Dona Terezinha, a gente está hoje fazendo um ajuste, porque ela já usa o aparelho há 6 meses, né? Então, vocês podem ver que é uma coisa bem discreta, né? Ele está colado só no arco inferior, então ela já está com o fio. E esse é o aparelho que ele tem todas as características do aparelho tradicional. Então, a gente coloca também as borrachinhas, que são borrachinhas bem discretas, são transparentes. Então, ele não aparece. E é tão bom, tão eficiente quanto o outro também. Tão eficiente quanto o outro. Em alguns casos, dependendo de alguns aparelhos metálicos, ele é até mais interessante do que o outro. O aparelho de safira, ele tem resistência muito grande. Ele pode ser usado em quase todos os casos. Ele não pigmenta, ele não fratura. Então, mesmo que a pessoa tome chimarrão, né, tome vinho, o aparelho, ele não se pigmenta. Né? A borrachinha, às vezes, altera alguma coisa e a gente pode ir trocando, mas o aparelho, ele não amarela, ele não tem problema nenhum. É uma novidade muito, muito positiva, né? Porque muita gente não tem coragem de colocar aparelho porque vai achar que fica cara de adolescente. Exatamente. Muitas pessoas, às vezes, chegam numa idade adulta e sempre se incomodaram com algum dentinho torto, alguma coisa assim, e ficam constrangidos de usar aparelho, né? E acham que vão ter um sorriso adolescente. Então, essa é uma excelente opção para esses casos. Fora que a gente pode resolver os casos pontualmente, não precisa colocar aparelho tanto em cima quanto embaixo, como no caso da Dona Terezinha, que a gente só tinha problema embaixo. Então, esteticamente, o sorriso dela não se alterou tanto. Né? A gente colocou o aparelho embaixo, que era o desejo dela. Não colocamos em cima, até porque não tinha necessidade. Então, a gente pode trabalhar pontualmente com esses casos. E também, caso o paciente queira, pode ser feito também o aparelho metálico. Né? Isso é uma opção menos discreta, é um pouco mais econômico, mas o aparelho de safira veio suprir essa demanda, né, dos pacientes que queriam uma condição mais discreta.
E esse ajuste é feito uma vez por semana, uma vez por mês? Como é que funciona? Esse ajuste é feito uma vez por mês. A gente cimenta, a gente cola o aparelho numa sessão um pouco mais longa e depois, uma vez por mês, o paciente vem pra gente fazer os ajustes necessários. Trocar molas, colocar fios, né? A gente vai aumentando em sequência a espessura dos fios e dando exatamente o movimento que a gente quer fazer. Mariana, e quanto tempo, mais ou menos, vocês têm uma expectativa, uma estimativa de quanto tempo ela vai tirar o aparelho? Então, o caso da dona Terezinha, a gente tem uma expectativa de um ano e pouquinho, né, dona Terezinha? Isso. Então, a gente... Mais um ano ou mais 6 meses? Não, mas o total do aparelho, do tratamento dela seria, no final, no máximo 1 ano e meio. Então, ela já tem 6 meses de tratamento, provavelmente, no mais tardar, mais um ano. Mas tem ido muito bem, porque a dona Terezinha é muito disciplinada, ela não quebra brackets, ela não solta nada, então ela vem sempre, porque isso é uma coisa muito importante de se dizer. Até essa colocação sua foi interessante. Porque o tempo de tratamento depende muito também do paciente, né? Da colaboração do paciente, da higiene, das consultas, da frequência de vindas aqui à clínica, né? Então, sempre quando solta alguma coisa, é importante que o paciente nos comunique, né? Entre em contato com a gente. Então, como a dona Terezinha é uma pessoa bem acessível, assim, ela cuida bem do aparelho, a gente está mantendo a expectativa do tempo total de tratamento com ela. Ela está determinada, então, a tirar daqui 1 ano mais ou menos. A expectativa é essa, né, dona Terezinha? Porque adolescente costuma demorar mais, né, pra tirar o aparelho, porque não tem muita determinação. Adolescente é um pouco mais complicado, porque apesar deles terem geralmente problemas mais simples, né, e terem todos os dentes, não terem restaurações de porcelana, coisas assim que às vezes dificultam um pouco, né, não terem perda de dente, eles não têm a higiene tão boa, né? É mais complicado. A gente pede para usar elástico, coisas assim, eles não colaboram muito. Então, existem muitas diferenças entre os adultos e as crianças que fazem com que uns sejam um pouco mais difíceis que os outros, né? Mas então, essa é a vantagem de se trabalhar com adulto, é mais fácil se comunicar com eles. Mariana, aqui a Clínica Rubim é focada para os adultos, mas o público-alvo de vocês é o pessoal mais velho. Exatamente. Como a gente tem um foco de formação, até pelo Dr. Luiz, que sempre fez implantes, etc., então a gente tem esse público-alvo que são os adultos, né? E a gente tenta sempre trabalhar em equipe. Então, por exemplo, se tem um espaço X que não é um espaço suficiente para o implante, a gente tenta colocar um aparelho, nem que seja só naquela região, para fechar aquele espaço e deixar um espaço mais interessante. Até o custo para o paciente às vezes fica melhor, né? Porque o custo de 2 implantes, às vezes diminuindo um pouquinho, o paciente pode fazer um implante só, né? E ter menos implantes na boca, né? Manter só os seus dentes. Mas nem todos os casos é possível. Então, mesmo que a gente tenha esse público-alvo, que é o público da clínica, um pouco mais velho, a gente tem muitos pacientes infantis, né? Filhos, enfim, netos. Então, a gente tem um público mais jovem. A gente não seleciona o público de ortodontia, mas como consequência da clínica ter esse foco bem sério em implantes e essa tradição, já a gente tem muitos pacientes adultos, sim.